tudo cheia. Eu quero todo mundo recebendo, não só do que você pode receber aí, mas aqui em porção maior, dobrada, triplicada, quadruplicada. Amém? Aleluia. Oh, glória, eu estou empolgada. Aleluia. Aleluia. Mas agora, amados, eu quero te pedir para nesse momento, cada um que está aqui, você também está aí, pôr a sua atenção na palavra. Amém? Por toda a sua atenção no que vai ser ministrado, não por mim, mas porque é a própria palavra de Deus. Amém? E a gente tem que decidir isso em nossos corações. Então, nesse momento, não se distrai com o movimento que pode estar acontecendo na igreja. Não se distrai com as notificações do seu celular, porque se for igual ao meu, toda hora está ali vibrando. Então, põe aí no silencioso, ignora as vibrações do seu relógio, do seu celular. Fica aqui, que vai valer a pena, amém? Sempre vale a pena a gente se expor à palavra. E o próprio Deus nos fala que tem uma maneira correta de a gente se expor à palavra dele. Provérbios 4:20, Deus nos diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Ele diz que a gente precisa pôr atenção à palavra. Não é de qualquer maneira que você se expõe à palavra do Senhor, como se você estivesse ouvindo qualquer outra coisa. É com atenção, é com essa decisão dentro de nós que nós vamos poder receber. E esse versículo segue dizendo, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Então, decida nesse momento se expor à palavra dessa maneira. Amém? Então, bora para a mensagem. Vamos lá. Eu quero que você abra comigo em Efésios 10. Aleluia. Esse é o versículo-chave que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer para a igreja. Amém? E enquanto eu meditava na semana sobre o que trazer, né? Porque assim, não é o que eu quero trazer, amém, amados? Então eu sempre coloco em oração, eu sempre falo, Espírito Santo, o que você quer que eu transmita? O que você precisa falar para a sua igreja? E eu sempre me coloco eu escuto muita coisa, eu leio bastante, mas eu sempre fico esperando essa direção do Espírito. Porque ele tem uma palavra para cada um de nós como indivíduos e também como igreja local, amém? E assim, não é falar sobre o que eu quero, sobre o que talvez eu ensine bem, é sobre o que ele precisa transmitir. E sexta-feira, eu ouvindo uma ministração também que falava desse versículo, isso me chamou muito a atenção, porque eu já tinha lido esse versículo várias vezes, mas eu nunca tinha visto sobre esse ponto. Ele nunca tinha prendido a minha atenção dessa maneira. Amém? Então, eu creio que essa é uma percepção que eu tive para cada um de nós como indivíduos, amém? Essa é uma palavra para cada um crescer como indivíduo, mas também eu vejo como uma palavra para a igreja local, não só para a nossa igreja local, porque essa é uma carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Então, ela é para todo o corpo de Cristo, afinal, as cartas foram escritas para as igrejas, nós somos igreja, amém? Então, é para nós essa palavra. E Efésios 6:10 diz assim, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, quem quiser acompanhar aí no aplicativo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero frisar alguns pontos aqui. Paulo aqui, ele já está, vamos dizer assim, caminhando para o encerramento, que nem às vezes a gente fala aqui no culto. Esse é o finalzinho, está chegando no final a carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso, amém? E quanto ao mais, dá uma conotação de conclusão, amém? Então ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele quer concluir começando isso. E já nos próximos versículos ele fala sobre a armadura de Deus, que também é um texto muito conhecido no meio cristão. Eu acho que eu já ensinei para as crianças, porque eu sei dessas aulinhas, eu conheço isso. Não para essas crianças, mas para outras crianças, né? E sempre até que eu ministrava isso para as crianças, que a gente passava isso, a gente ficava muito na armadura. E esse versículo, vamos dizer assim, passava batido por mim. Eu não focava nele, eu já passava ali para ele. Paulo começa a descrever a armadura. Mas eu quero que a gente fique nesse versículo, amém? Então, Paulo está dizendo assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está nos dizendo que precisamos ser fortes, amém? Fortes aonde? No corpo? Não. Ele está falando sobre o nosso
eu interior, sobre o nosso espírito humano. E ele nos dá essa direção de como nós somos fortalecidos. Ele diz que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E agora a gente vai começar a destrinchar isso. Eu não sei aqui quem já leu Rick Renner ou já viu uma ministração dele. Eu acho maravilhoso que ele vai palavra a palavra destrinchando para você. E você vai vendo que cada palavra está ali por um motivo correto. Amém. Tudo faz sentido, amém? Então, aqui ele diz assim, sede fortalecidos no Senhor. Então, vamos primeiro por forte no Senhor. Quantos sabem que o Senhor e a sua palavra são um? Amém? João 1:1 nos diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus e a sua palavra são um. Então, quando Paulo está dizendo, sede fortalecidos, seja forte no Senhor, ele está dizendo, seja forte na palavra. Amém. Porque ele e a sua palavra são um. Seja forte na palavra. Como eu sou forte na palavra? Sendo cheio de palavra. Amém. Sendo cheio de palavra. Para ser cheio de palavra, precisa estudar a palavra. Para ser cheio de palavra, precisa se expor à palavra. Para ser cheio de palavra, não pode só se expor e estudar, tem que praticar também. Não é verdade? Então, pensa aí comigo. Se nós somos fortalecidos, se vem uma força, sendo fortalecido na palavra. Deixa eu fazer um paralelo aqui, porque eu gosto de fazer paralelos, amém? Quem aqui já foi para a academia, já começou exercício físico alguma vez na vida? Ó, bastante gente. Então, gente vai entender esse paralelo. Adianta, amado, você olhar um vídeo no YouTube de gente se exercitando, você vai ficar forte vendo isso? Não adianta, né? É uma pena. Não seria ótimo você ver alguém ali praticando agachamento certinho, de repente você está com as pernas fortes? Oh, glória, ia ser muito bom, né? Mas não adianta. A gente vê vídeo, a gente tem um instrutor, talvez na academia, ele vai te ensinar como executar aquilo. Mas isso é só você estar recebendo esse conhecimento. Para você crescer naquilo, você precisa praticar de fato. Ah, você quer ter a perna forte? Vai ter que agachar sim, vai ter que fazer certinho sim. Vai fazer de qualquer jeito? Não, tem que fazer certo. Tem que fazer constantemente. Tem que ter regularidade. Aí, quando você acha que você ficou bom naquilo, bota mais peso. Ó, tem gente que já sabe a rotina, tá vendo? Bota mais peso, porque agora você aguenta mais. Seu músculo aguenta mais, vamos continuar fortalecendo. Ah, mas já está bom assim? Aumenta a repetição. Ah, então vamos ver quantos segundos agora fica na isometria. É assim que a gente treina o corpo, amado. Você acha que vai ser diferente no espírito? O teu espírito humano precisa de um fortalecimento também. O teu espírito humano foi recriado quando você recebeu a Cristo. Mas ele não deve permanecer da mesma maneira. Ele precisa ser fortalecido. Então, para nós crescermos e ser cheios da palavra, a gente não precisa somente estar cheio da palavra, a gente precisa praticar a palavra. Amém? Então, se eu sou fortalecida à medida que eu estou cheia de palavra, que eu executo a palavra, o versículo não para por aí. Presta atenção, vamos seguir aqui, vamos voltar lá. O versículo diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, ou na sua palavra, como a gente estava falando, e na força do seu poder. Reparou que tem um e aí, não é um ou? O texto também não tem um ponto e para por aqui, é e. São as duas coisas, são dois pontos. Quantos sabem que o poder de Deus é o Espírito Santo? Amém? Então, se nós queremos ser fortalecidos no nosso espírito humano, nós precisamos estar cheio de palavra e cheio do Espírito Santo. Cheio de palavra e cheio do Espírito Santo. Não é só uma coisa, nem só a outra. São as duas coisas. São as duas coisas para nós sermos fortalecidos. Amém? Aleluia. Sabe, então, assim, nesse versículo que é tão pequeno, da forma mais direta, mais resumida possível, mais na lata possível, Paulo está falando, você quer ser forte? Seja cheio de palavra. Seja cheio do Espírito. Aí sim você vai ter um espírito fortalecido. E talvez você se pergunte, mas por que eu preciso de um espírito forte? E eu, pensando nessa pergunta, né, antes de vir aqui conversar com vocês, antes de falar sobre isso, a coisa mais óbvia que me veio na cabeça foi para a gente não apanhar da vida. Querido, a vida acontece.
A vida acontece, afronta vem, ofensa vem, circunstância vem. Várias coisas se levantam contra nós. Mas a gente precisa estar com o espírito fortalecido. Saber que a gente não depende só de nós, existe uma força. Deixa eu ler essa mesma passagem para vocês, na versão amplificada, que ela fala de uma outra maneira que eu gostei bastante. Quem tiver aí no aplicativo também pode mudar, tá? Que essa não é uma versão tão simples, mas ela também, eu gosto muito de fazer isso quando eu estou estudando. Ler o mesmo versículo em diversas traduções, em diversas, até em outras línguas eu gosto de procurar, para ver se assim, tem mais que eu posso ter de revelação ali, sabe? E na versão amplificada ele fala o seguinte: em conclusão, seja forte no Senhor, seja fortalecido pela sua união com Ele, extraia a sua força dele, aquela força que o seu poder ilimitado provê. Uau! Há uma força ilimitada que nós sabemos que nós temos na pessoa do Espírito Santo. A mesma força, amado, que criou tudo, no início de tudo, é a força que está dentro de você, que faz morada em você. A mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos é a mesma força que está dentro de você. E quando você não tem forças na sua força, você tem dessa força para extrair, para tirar uma força que não é sua. Quantos aqui já viveram uma situação que você sabe que ali não era força sua? Eu creio praticamente todos nós que já tivemos alguma experiência com o Senhor, nós podemos reconhecer isso. Que teve um momento da nossa vida que a gente falou: Senhor, eu não aguento. Não consigo, Pai, eu não sei o que fazer. E mesmo assim, de dentro, veio uma força. Você extraiu uma força que você sabia que não era sua. Essa força não é natural, amado. Essa força não é do seu espírito humano. Essa força é a força do Espírito Santo. Mas ela precisa ser através do seu espírito. Porque o Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. Antes nós estávamos mortos. O Espírito Santo não estava habitando em nós. Nós não tínhamos de onde extrair essa força. Mas quando nós temos esse espírito fortalecido no Senhor, quando nós temos essa comunhão com o Espírito, quando nós temos essa comunhão com a palavra, que é o próprio Senhor, nós não dependemos de uma força nossa. Nós não dependemos de uma força nossa, nós dependemos de uma força dele. E daí não importa a circunstância. E quando eu digo não importa a circunstância, é porque não importa mesmo. Não importa o que vai bater na sua porta, não importa o mau relatório que você possa receber, não importa o diagnóstico maligno que você possa receber, você tem uma força que não é sua, uma força que é sobrenatural. Amém? Aleluia, aleluia. Eu tenho que ser fortalecido no meu espírito. Amém? Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele continua o versículo, mas eu quero ficar nesse ponto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Veja, querido, você é morada do Espírito Santo. E eu gosto muito de falar isso. Que ele podia morar em qualquer lugar, mas ele escolheu morar em mim. Ele escolheu fazer morada em mim. Ele escolheu habitar em mim. Mas a palavra diz também que eu sou a habitação da palavra. Aleluia. E ela diz: habite ricamente. Sabe, talvez você olhe para o seu espírito humano e você pense: eu sou pequeno, não há muito espaço aqui. Mas quando eu vejo que a palavra orienta que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, se é alguma coisa que vai ser habitado ricamente, tem muito espaço em você para ser preenchido com a palavra do Senhor. Muito espaço dentro de você. Você é muito, mas muito maior por dentro do que por fora. Então não se veja pequeno. Não se veja pequeno, porque o teu espírito pode ser grande e fortalecido numa força que não é sua. Amém? Sabe, no início de tudo, lá no jardim, na criação, Adão e Eva, eles precisavam aguardar a viração do dia para ter comunhão com o Senhor. Eu e você,
Em Cristo, nós não precisamos aguardar nada para termos comunhão com o Senhor. Ele está 24 horas presente em nós. Nós não vamos à presença dele. A presença dele está constantemente em mim, constantemente. Então eu não preciso esperar um determinado horário. Eu não preciso esperar que Deus venha até mim. A qualquer momento e em qualquer situação eu posso falar: Pai, eu preciso extrair da sua força. Pai, eu preciso ser lembrada daquela sua palavra. Porque à medida que você vai se enchendo, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra. Amém? E para a gente não apanhar da vida, a gente precisa estar fortalecido em diversos aspectos. E Deus foi me trazendo alguns aspectos aqui sobre por que estarmos fortalecidos, sabe? Porque, como eu falei, a vida acontece, querido. Você aceitou a Cristo. Ele veio morar em você. Isso daí já é transformador. Isso daí, por si só, já é, meu Deus do céu. Caramba, o que aconteceu agora? Nossa, muita coisa aconteceu ali. Mas, sabe, você tem que continuar essa caminhada e continuar esse fortalecimento. Mas ele não disse que você ia aceitar ele e ia ser tudo mil maravilhas por aqui, não é verdade? Na verdade, ele é muito claro na palavra dele em não nos iludir e não dizer assim: me aceita que agora vai ser tudo bom, tudo belezinha. Não, ele deixa claro que vai ter aflição no mundo enquanto a gente estiver aqui. Vai ter perrengue, sim. Vai ter adversidade, sim. Vai ter situação, sim. Mas nós podemos nos apegar a ele. O versículo segue dizendo: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Sabe, um espírito enfraquecido, ele não tem bom ânimo. Um espírito enfraquecido, ele não tem esse ânimo, ele não consegue ver essas verdades. Mas um espírito forte, ele facilmente é lembrado de quem habita nele. Ele facilmente consegue, ele se torna habilidoso, por assim dizer, em extrair essa força que não vem dele, em depender dessa força. Amém? Aleluia! Então, não se acostume a enfraquecer o seu espírito. Não se acostume a desistir, porque um espírito fraco, ele desiste. Um espírito fraco, ele se desespera. Um espírito fraco, ele não sabe de onde extrair essa força. Um espírito fraco, ele se sente perdido. E nessa mesma ministração que eu estava vendo sexta-feira, uma frase me chamou a atenção. Essa ministração era da pastora Nancy Dufresne. Quem quiser, nós temos ótimos livros dela aqui disponíveis. Fecha parênteses da livraria, vamos continuar. Ela falou uma coisa que eu fiquei assim, nem fazia tanta parte no contexto, foi uma frase assim que ela soltou, mas eu peguei aquilo e eu falei: caramba. Ela falou: não pratique desistir, porque o que você pratica, você fica bom. E eu falei: uau. Nós não podemos praticar desistir. Eu não quero ficar bom em desistir, amado. Eu quero ter um espírito fortalecido. Eu quero ser fortalecida no Senhor, na sua palavra e no seu espírito, amém? Então, nós precisamos ser fortalecidos para enfrentar as adversidades, amém? Porque quando vem o dia mal, você pode olhar para dentro, porque a resposta não vem de fora, amém? A solução não vem de fora. No dia da adversidade, no dia mal que você se levanta, você pode olhar para o seu espírito e achar palavra dentro dele. Achar a força do Espírito Santo, ser direcionado por Ele. Amém? E aí, não importa, novamente eu vou dizer, não importa a circunstância. Pode ser falta, pode ser doença, pode ser contento. A afronta que vier contra você, você vai estar fortalecido para enfrentar. Amém? Usando desse seu bom depósito. Usando dessa palavra. E usando também desse poder que está disponível. Amém? Esse poder está disponível para você para ser ativado. Ele está como que só aguardando. Só aguardando. Sabe, eu às vezes imagino o Espírito Santo assim. Vai, fala. Abre essa boca. Fala logo, como se ele tivesse agitado assim, sabe? Vai, fala, eu estou aqui. Ele está doido para agir naquela situação. Mas ele precisa de um filho, de uma filha de Deus, que sabe ativar essa palavra. E esse poder, ele é ativado pela palavra. Ele é ativado pela declaração da sua boca, porque a fé, ela tem um movimento, a fé fala.
Amém? Então, nós precisamos nos tornar habilidosos em ativar essas coisas. Outro ponto que o Senhor me trouxe foi fortalecidos para reter. Quantos sabem que para agarrar alguma coisa é preciso ter força? Para agarrar e segurar alguma coisa, é preciso ter força, para a gente não deixar aquilo se esvair pelas nossas mãos. É preciso ter força para reter. Um espírito fortalecido, ele agarra o que Deus já deu. Um espírito fortalecido, ele agarra o que já é seu, ele toma posse. Um espírito fortalecido, ele não abre mão diante da afronta. Ele não abre mão diante da circunstância. Ele consegue reter. Então, também há um fortalecimento para permanecer, para reter, para não deixar que isso simplesmente se esvazie pelas nossas mãos. Sabe? Deus conquistou tudo para nós naquela cruz. Ele pagou um alto preço, um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. E às vezes, quando a gente deixa algo crescer em nosso espírito que nos enfraquece, é como se a gente estivesse deixando aquilo que já é nosso, que às vezes a gente até já recebeu, escapar pelas nossas mãos. Escapar pelas nossas mãos. E é preciso que a gente esteja fortalecido, não só para o receber, mas para reter. Eu não largo. Eu não volto atrás do que o Senhor já disse que é meu. Eu não volto atrás do que Ele prometeu até que se cumpra, até a manifestação. Amém, amado? Um espírito forte, ele resiste. Porque por dentro você não desiste mais. Por dentro, você sabe quem é por você. Por dentro, você sabe o poder disponível que está aqui para você. Esse espírito que é forte, não é qualquer coisa que abala. Não é qualquer coisa que abala. Sabe, queridos, e pode ter vezes, e eu já vivenciei isso, que o teu corpo quer enfraquecer. O teu corpo vai perdendo as forças. Eu não lembro o mês, mas ano passado, eu e o Lucas, a gente acabou pegando aquela virose da água, sei lá, do pessoal que ia da praia, voltava e tal. E eu passei muito mal, o Lucas também passou muito mal. Silvinei foi nos socorrer, ele lembra. E eu perdi a força do meu corpo. E as minhas mãos travaram, meus braços travaram por alguns minutos. E eu não tinha força, simplesmente, para me sustentar. E quando eu vi que eu não tinha mais força, eu gritei para o Lucas, que também estava passando mal. Pensa, a situação, gente. Eu no lavabo de casa, ele no outro banheiro. Enfim, não vamos entrar em detalhes, que vocês não precisam saber disso. Mas, enfim, eu senti que eu não estava sentindo, que eu ia perder o controle do corpo. Se alguém aqui já desmaiou na vida, eu espero que ninguém saiba o que é essa sensação. Você sabe que você está perdendo. E naquele momento deu tempo de eu falar para ele, e ele me ajudou a deitar no chão, e eu estava muito pálida e tal. E ali eu não cheguei a perder a consciência, eu fiquei só respirando e orando baixinho, ele orando comigo. Sabe? E todas as coisas cooperaram naquele dia para que rapidamente chegasse a ambulância, porque foi necessário. A gente fosse para o hospital. O hospital, a gente tem um hospital a 3, 4 quadras de casa. A paramédica chegou e falou assim, não, mas convênio, normalmente eles levam lá não sei onde. Eu ali, passando mal, falando, não, eu sou favorecida do Senhor. A vaga vai abrir já. Enquanto ela me atendia, tocou o telefone, eles vão te atender aqui. Pronto. Rapidamente nós somos atendidos, sabe? Eu vi o favor de Deus naquele dia. E enquanto eu tomava soro, eu orava e chorava e orava em línguas. E naquele dia, mesmo não tendo força no meu corpo, mesmo não tendo força nenhuma no meu corpo, e a minha alma também queria gritar, eu falava, diabo, você não vai me paralisar. Diabo, eu não vou perder a consciência. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem me sustenta. Eu sei que eu extraio vida, não de mim mesma. É de uma fonte sobrenatural. Sabe, querido? Então, eu quero te dizer que pode ter situações, sim, que o teu corpo esteja enfraquecido. Que a tua alma esteja enfraquecida. Mas se o seu espírito estiver fortalecido,
não tem nada que não possa reverter essa situação, amém? Você desfruta dessa força inexplicável, de uma força que não tem limites, de uma força que é inexplicável, imensurável. Nós nunca, na nossa mente humana, vamos conseguir compreender a grandeza dessa força. E a grandeza que é nós termos isso disponível o tempo todo. Sabe como é bom, querido, você saber que você não depende da sua força. Você não depende só de recursos naturais. Glória a Deus pelos médicos, por quem pode nos socorrer e tudo mais. Mas você não depende disso. Você precisa ter isso tão consciente dentro de você. Mas tem que ser uma consciência tão forte dentro de você. E eu não estou falando na sua mente. Eu estou falando no seu espírito. Por dentro você sabe, eu não dependo de nada ao natural. Eu dependo de uma força sobrenatural. Amém? Precisamos estar com o nosso espírito firme, porque é no espírito que a gente tem acesso a essas coisas. É no espírito que nós vamos acessar ao Pai, ao Espírito Santo. É no espírito. Amém? João 15:4. Vamos lá. Jesus nos fala que se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Pensa, querido, se você é um com ele, tem como estar mais íntimo do que isso? Nós somos um quando casamos com o nosso marido, certo? Com o seu esposo, no caso, para mim, para as mulheres, né? Mas para os maridos com a sua esposa, nós fomos feitos um. Esse mesmo paralelo é usado para dizer que nós somos um com ele. Não tem como ser mais íntimo do que ser um com ele, do que ter comunhão direta com ele, mas ele fala em permanecer nele. Então, veja, essa ligação depende também de uma permanência. E ele fala que se a gente permanecer nele, ele permanece em nós. Então, existe uma parte minha e existe a parte dele. Se eu cumprir a minha parte, se eu permaneço nele, se eu permaneço em comunhão com ele, se eu permaneço andando na palavra, se eu permaneço praticando a palavra, ele permanece em mim. E eu continuo desfrutando de tudo que ele tem para mim. Amém? Aleluia. E pensando nisso, que você é um com ele, que você está nele e ele você permanece nele, ele permanece em você. Aí você compreende alguns versículos que pode ser até chavão, mas que você consegue compreender que a totalidade do que Paulo está falando em Filipenses 4,13, que para muita gente é só um chavão, tudo posso naquele que me fortalece. Querido, um pouquinho antes, eu quero que vocês abram lá comigo, um pouquinho antes, você vai ver que Paulo não está falando de coisa assim, nossa, só estava uma belezinha, não. Sabe? E daí você começa a entender que quando você está nele, você realmente tudo pode naquele que te fortalece. Naquele quem? Em Cristo. Porque dele é a força, não é na sua força, amém? Mas nos versos anteriores, eu quero que você veja comigo, a partir do 11, Paulo fala assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E então ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo já tinha vivenciado abundância e falta. Aleluia. Coisas boas e coisas ruins. E ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Oh, aleluia. A minha oração é que a gente aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Com essa consciência que Paulo tinha, de que não era nele, mas tudo ele podia, naquele que fortalecia ele, em Cristo. Amém? Aleluia. Você acha que um espírito enfraquecido consegue viver contente em toda e qualquer circunstância?
é preciso estar com o espírito fortalecido. Paulo tinha um espírito fortalecido, porque ele era um homem cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Outro ponto que eu queria passar aqui com vocês é fortalecidos para permanecer na fé. E agora eu queria ir lá para Romanos 4:20. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, que a gente já chega em Romanos. Aleluia. Romanos 4:20 vai falar que Abraão, que é o pai da fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui a partir do 19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Então, repara que é um fortalecimento, como a gente já falou, sobre permanecer, para perseverar. Mas aqui eu quero trazer no ponto que nem Abraão. Abraão, ele não levou em conta o corpo dele já amortecido, já enfraquecido. E ele não enfraqueceu na fé, e ele se fortalecia, dando glória a Deus. Mas quantos sabem que entre a promessa e o cumprimento da promessa, que foi o nascimento de Isaac, foram cerca de 25 anos, amados? Por 25 anos, esse homem, que não estava na aliança que eu e você estamos, que não tinha o Espírito Santo dentro dele, por 25 anos, esse homem permaneceu se fortalecendo, dando glória a Deus. Plenamente convicto de que quem prometeu iria fazer. Então, eu quero te dizer que a gente precisa ter um espírito fortalecido para permanecer em fé entre o que o Senhor já conquistou para você e talvez você ainda não viu o manifesto. Não importa o tempo, não importa a pressão, não importa o tamanho que talvez você veja dessa circunstância. Há um fortalecimento na palavra e no Espírito para a gente permanecer em fé, perseverar em fé. E nós podemos seguir, sim, o exemplo de Abraão. Ser fortalecidos também, dando glória a Deus. Rendendo graças a Ele. Louvando a Ele constantemente. Amém? E se eu posso falar assim, eu creio que há um fortalecimento também para você não atrapalhar a Deus. Amém? Há um fortalecimento disponível para, além de você permanecer, você não atrapalhar. Porque uma vez que você libera a palavra, uma vez que você ativa esse poder, e vamos pensar aí, em 25 anos até um cumprimento de uma promessa, tem que permanecer forte e confessando certo. Dando graças a Ele, dando glórias a Deus, até a manifestação. E eu quero te dizer que Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, vai se manifestar. Então, seja fortalecido para permanecer e não atrapalhar o agir de Deus. Amém? Aleluia. Há também um outro ponto, que é ser fortalecido para fortalecer os outros. Aleluia. Nós precisamos estar fortes para também fortalecer o outro no momento necessário. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 16, mais uma carta de Paulo. Agora a igreja de Corinto. E também já no finalzinho do livro. Vamos lá. 1 Coríntios 16, a partir do 17. 17 diz assim: Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homem como estes. Amém? Há um fortalecimento, querido, que é para fortalecer o próximo. Amém? Se Paulo, que era Paulo, precisou ser refrigerado no espírito, precisou ser revigorado no espírito, precisou de encorajamento,
eu creio que eu e você também precisaremos em algum ponto, amém? Então, nós somos fortalecidos no nosso espírito também para fortalecer aos outros, amém? Porque não tem pessoas que te levantam, se associe com essas pessoas, sabe? Veja que ele diz, reconhece, pois, a homens como estes. A Bíblia Amplificada, nessa mesma passagem, diz assim, alegro-me porque Estéfanas, Fortunato e Acaico vieram a mim, pois compensaram a sua ausência. Pois eles me deram um descanso do trabalho, me deram um descanso e revigoraram o meu espírito, assim como o seu. Aprecie profundamente, conheça e reconheça plenamente tais homens. Sabe, nós precisamos reconhecer as pessoas que refrigeram o nosso espírito. A gente precisa reconhecer as pessoas que nos puxam para cima. Também é necessário a gente reconhecer as pessoas que nos enfraquecem, queridos. É necessário, porque nós temos que saber filtrar o que a gente deixa entrar no nosso coração, no nosso espírito. E eu não estou dizendo para você ser rude com as pessoas, ou para você se afastar de vez. Talvez, se o Espírito Santo te direcionar a algum ponto assim, que é para cortar alguma relação por enfraquecimento, eu não sei o que ele tem para cada um de nós. Mas eu sei que não é saudável estarmos o tempo todo expostos com pessoas que te puxam para baixo. A própria palavra diz aqui, aprecie profundamente, conheça e reconheça plenamente tais homens. Quais homens? O que deram descanso para o espírito dele. O que revigoraram o espírito dele. Sabe, a gente precisa estar ágil em reconhecer pessoas que são refrigério para a gente. Pessoas que nos levantam, que nos encorajam, que têm uma palavra para nos erguer, não para nos puxar para baixo. Amém? Então, se associe com quem te fortalece. Se associe e, assim, se cerque dessas pessoas, assim, eu digo intencionalmente. Intencionalmente, escolha estar perto de pessoas que falam coisas boas, que te levantam, que estão dispostas a falar, às vezes, o que você não quer ouvir, mas é para te corrigir. Se associe e aprecie essas pessoas. Reconheça essas pessoas. Paulo listou 3 homens aqui. Ele cita nomes para deixar registrado o quanto ele era grato, porque essas pessoas vieram refrigerar ele, revigorar ele. Amém? E o último ponto que eu queria falar com vocês de fortalecimento ainda é fortalecidos para avançar. Amém? Aleluia. Abre comigo em Ezequiel. Aleluia. Nós vamos para Ezequiel 47. Ezequiel 47 fala da visão das águas que o Senhor deu para Ezequiel. Amém? Nós vamos ler aqui esse rio que sai do templo e ele traz cura, ele traz vida por onde ele passa. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 8. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aleluia! O rio de Deus, ele leva vida
E Ele leva cura por onde Ele vai. Ele transforma algo morto em novamente saudável. Amém? Aleluia. Mas eu quero que você se atente aqui nessa progressão que o profeta fala. Amém? Quantos sabem aqui que para avançar num rio é necessário uma força da sua perna? Amém? Porque um rio, querido, não é uma piscina. Simples assim. O rio tem correnteza. Existe uma força daquela correnteza. E à medida que você vai avançando num rio, você precisa de força nas suas pernas para se manter no mesmo lugar. Porque o curso natural do rio vai ser que você seja levado com a correnteza. Essa é a força do rio. Existe uma correnteza ali, sabe? E o profeta aqui, ele vai descrevendo uma progressão. Amém? Num rio natural, a correnteza pode trazer dano para você, amém? Eu não sei aqui se alguém aqui já fez rafting ou alguma coisa parecida assim, aqueles passeios de barco no rio, assim. Ó, uma corajosa ali, ó. Bem, eu não fiz rafting, gente, mas aqui em Morretes tem um passeio de boia cross. Aquele eu já fiz, amém? E quando você está dependendo da correnteza do rio, primeiro que eles não colocam o boia cross em qualquer, vamos dizer assim, margem do rio, braço do rio, vamos dizer assim. É onde eles sabem que é seguro praticar. Porque você não sabe o que vai ter na sua frente. E até na boia, por mais tranquilinho que aquele rio seja, você precisa de vez em quando dar uma remadinha assim para o lado, porque tem pedra ali. Você não vai dar de cara na pedra, certo? No rafting eu imagino que exige mais ainda de você, amém? Num rio natural, a gente precisa fazer essas coisas para desviar, porque a gente não sabe onde esse rio exatamente vai dar. Tem pedra no caminho, a gente não sabe se vai ter uma queda, alguma coisa assim. No rio do Senhor, não há o que temer. Amém? O rio do Senhor, você pode entrar na correnteza dele sem medo de pedra, de queda, porque o rio do Senhor é o rio do Espírito. Não há dano no Espírito. Não há dano no que o Senhor tem para nós. Mas ainda assim, repara que existe uma progressão que o profeta está falando. Ninguém entrou lá e mergulhou de cabeça. Não, não foi assim. Ele fala que primeiro ele foi levado e as águas davam pelos tornozelos. Depois pelos joelhos. Depois pelos lombos, até chegar num ponto que não tinha mais como se sustentar. Amém, querido? Então, repara que há uma progressão. Há um fortalecimento para essa progressão. Há um fortalecimento para a gente avançar no rio, em novos níveis. Em novos níveis. O Espírito não vai te jogar aonde você não está preparado para ir. Amém? Há uma progressão. O profeta está falando dessa progressão. E à medida que você vai avançando como o Senhor, estando cheio de palavra, estando cheio do Espírito, você está pronto e fortalecido para dar mais um passo, para avançar. Então, eu creio que cada um de nós podemos nos examinar e olhar, será que eu estou há muito tempo com a água aqui no tornozelo? Sabe, você pode olhar para os aspectos da sua vida e ver, será que é tempo de avançar? Será que eu estou parado há muito tempo nas mesmas coisas? Talvez você já esteja com água pelos joelhos, pelos lombos. Cada um de nós está num nível. Mas eu creio que há um fortalecimento para nós, nessa igreja, para nós avançarmos velozmente para os níveis que o Senhor precisa que nós estamos, para que nós estejamos completamente submersos, imersos no Espírito para operar o que Ele precisa que seja operado. Para eficazmente nós vivenciarmos coisas e níveis que não foram ainda vivenciados. Eu creio que particularmente essa mensagem hoje de fortalecimento para nós é principalmente fortaleça porque eu preciso que você avance. Fortaleça, porque você está nesse nível há muito tempo, mas eu tenho um nível maior. Eu tenho mais para fazer, eu tenho mais para entregar e eu preciso que você esteja cheio. Eu preciso que você esteja cheio. Então, fortaleça o seu espírito. Extraia da minha força, extraia do Espírito Santo para avançar,
para avançar, porque eu quero te levar a novos níveis. Amém? Aleluia. E eu quero ainda te fazer mais um paralelo. Você repara que se eu estou aqui, e se eu der só esse passo, tecnicamente, eu acho que abri a perna demais. Eu ainda estou no mesmo lugar? Olha para essa perna. Não saiu do lugar. Não saiu. Muitas vezes eu creio que Deus está nos mostrando que nós estamos dispostos a avançar, dispostos a dar esse primeiro passo. Mas a gente não está conseguindo tirar esse pé daqui, ó. Enquanto a gente não tirar essa perna daqui, eu ainda estou no mesmo lugar. É como se a gente provasse um pedacinho daqui, eu volto para cá, porque aqui eu estou em segurança. Aqui eu já conheço, aqui eu estou confortável. Então eu só dou esse passo. Mas eu creio que o Senhor está nos convidando para dar um segundo passo. Um segundo passo. Para a gente avançar, e avançar, e avançar. Sabe? Esse segundo passo é tão importante quanto o primeiro. E é só quando eu dou o segundo passo que eu não estou mais no mesmo nível. Eu não estou mais no mesmo lugar. Eu estou num novo nível, eu estou num novo lugar. E eu creio que o Senhor quer novos níveis para cada um de nós. Sabe, Deus tem para cada um de nós. Não é para uma pessoa específica, é para todos nós, no individual e como corpo de Cristo. Quem sabe que nós estamos vivendo os últimos dias, que dias difíceis têm se levantados. Se você abrir o seu celular, se você parar para assistir TV, está se cumprindo. Está se cumprindo. O Senhor está às portas. E Ele está dizendo, eu preciso da minha igreja fortalecida. Fortalecida para o que eu vou fazer nesses últimos tempos. Um espírito fraco, não há quem suporte. Provérbios 18:14 diz... O espírito forte, o espírito firme sustenta o homem. Mas o espírito abatido, quem poderá? Quem poderá com ele? Deus está dizendo, ei, a minha igreja não é de espíritos abatidos. A minha igreja não é de espíritos enfraquecidos. Os meus são fortes. Os meus são fortes porque não é uma força deles. É a minha própria força. É a minha própria força através deles. Nós precisamos estar fortalecidos para o que o Senhor precisa fazer por esse tempo. Amém, queridos? Sabe, então, nessa noite eu quero que você saia daqui convicto, sabendo que você tem esse poder disponível em você. Quanto ao mais, querido, quanto ao mais, seja forte, seja fortalecido no Senhor. Na sua palavra, seja cheio dessa palavra e na força do seu poder, na força do Espírito Santo. Amém, querido? Seja lembrado disso diariamente. Amém? Isso não é para a sua vida, vamos dizer, de igreja, de domingo, de quinta-feira. Não, esse poder, esse fortalecimento é para a sua vida diária com o Senhor. Para a sua vida diária no seu trabalho, na sua família, aonde quer que você vá, você precisa estar fortalecido, porque a qualquer momento o Senhor pode te usar e Ele precisa que você esteja forte. Amém, querido? Aleluia. Então, eu quero que você se lembre que você tem poder aqui, ó. Talvez aí na sua Bíblia, que está na sua mão física, no seu aplicativo, tem poder disponível para você na palavra. Romanos 1,16. Acredito que é isso, amado. Romanos 1,16 diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de salvação para todo aquele que crê. Quem crê aqui, amém? Esse poder do Evangelho está disponível para você o tempo todo. Seja cheio desse poder, seja cheio dessa palavra. E eu quero te lembrar mais uma vez que esse poder já está em você, na pessoa do Espírito Santo, para que você possa extrair essa força, para que você possa tirar a força. E não se preocupe, às vezes pode parecer uma palavra dura, nossa, extrair. Não. Querido, ele é fonte inesgotável. Não tem fim no poder de Deus. Não tem limite no poder de Deus. Você pode sim extrair. Ele, na verdade, quer isso. Ele quer, filha, não dependa da sua força. Olha aqui a minha. É muito maior do que a sua. Porque você está aí lutando com a sua própria mão. Se debatendo.
Sabe, queridos, nós termos esse espírito fortalecido, vai nos deixar avançar, vai nos deixar fortalecer uns aos outros, vai nos deixar permanecer no lugar que Ele quer que a gente permaneça, amém, em fé, confessando as coisas certas, pensando as coisas certas, porque para confessarmos a palavra certa, a nossa mente tem que estar em linha com isso, querido. São diversos aspectos que nós precisamos, assim, estar fortalecidos. Fortalecidos em obediência, fortalecidos em domínio próprio, fortalecidos em... O que mais que eu posso citar? Em estudo mesmo, sabe? Tempo, dedicação da palavra. Porque é assim que a gente vai conseguir enfrentar tudo que se levanta contra nós. Eu não quero apanhar da vida. Alguém aqui quer apanhar da vida? Eu acho que eu já passei a minha cota antes de conhecer o Senhor, amém? Ninguém quer isso. Ninguém quer viver uma vida sofrida. Ninguém deseja estar aí acuado da circunstância. Mas você precisa ter esse fortalecimento interno para saber que Ele já venceu por você. Ele já conquistou. Esse fortalecimento não é para conquistar. Não, Ele já fez tudo. Lá na cruz, Ele já conquistou tudo para você. O véu já foi rasgado, já foi tudo consumado. A força, esse fortalecimento, não é para conquistar alguma coisa. Ele já venceu e te deu a vitória. Ele falou, você é mais que vencedor. E você fala, mas eu não venci nada. Eu te dou a vitória, eu venci. Eu entrego na sua mão, é sua. Essa força é para que a gente retenha. Sabe, se a gente for firme em reter essas coisas, a gente está considerando verdadeiramente tudo que Ele fez por nós. Porque quando nós deixamos algo se esvair pelas nossas mãos, é como se nós estivéssemos invalidando algum aspecto do que Ele fez por nós naquela cruz. E eu não quero invalidar nada do que Ele conquistou para mim. Nada do que o alto preço que Ele pagou, o preço do seu próprio sangue, do que Ele se entregou para fazer por mim. Eu não quero invalidar nenhum aspecto. Sabe quando você, por algum motivo, você não reconhece que da cruz, Ele te deu toda a provisão. Ah, Deus, mas deixa que das minhas finanças cuido eu. Ah, mas da onde vai vir recurso? Você está invalidando. E eu estou falando isso seriamente. Você está invalidando o que Ele já fez por você. Porque a palavra diz que Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Então, se você aceita alguma coisa assim na sua vida, amado, você está deixando sair pelas suas mãos o que Ele já colocou na sua mão. Já é seu. Então, agarra, seja fortalecido para agarrar e reter. Amém. Não ceder, amém, querido? Amém. Aleluia. Sabe, e mais uma coisa que eu queria falar para vocês para encerrar, é que da mesma maneira que no início de tudo, Deus não precisou de nada para criar todas as coisas. Ele não precisa hoje que você dê material nenhum para Ele, para criar nada. Ele precisa da sua fé em movimento, da sua fé falando, da sua fé em atitude. Mas você não precisa de material nenhum. Nós, seres humanos, se a gente vai criar alguma coisa, você vai precisar de matéria. Isso aqui foi feito de plástico, querido. Precisou alguma matéria para ser criado. O nosso Deus criou tudo. Do absoluto nada. Do absolutamente nada existia. E Ele criou tudo. E Ele continua operando da mesma maneira. Talvez você olhe para uma circunstância e diga, eu não vejo de onde vem recurso daqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Recurso pode vir do nada, através do Senhor. Da onde você não está vendo, pode vir. Talvez você precise de um órgão novo. Talvez você precise de células novas. Talvez você precise de algo no seu corpo novo. Algo que a medicina talvez diga irreversível. Incurável, não tem mais jeito, está morto. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de nada para trazer à existência o que não existe.
Ele cria partícula, ele cria o átomo que for, ele cria a célula que for, ele cria o órgão que for. Ele cria as coisas do absolutamente nada, do absoluto nada. Amém? Ele não precisa de material, ele precisa da nossa fé. Ele precisa que a gente tome posse do que ele já fez. Ele já conquistou todas essas coisas. Amém, querido? Então não desista, seja fortalecido. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Mas sabe, querido, esse fortalecimento no Espírito é para os filhos. Amém, querido? Porque se antes de Cristo nós estávamos mortos, é preciso primeiro que o nosso espírito seja recriado nele, para que então seja fortalecido. Amém? É necessário esse primeiro passo de estar em Cristo. Eu queria saber se alguém entre nós ainda não aceitou a Cristo. Se você ainda não aceitou a Cristo, eu queria que você levantasse a sua mão. A gente pode orar com você. Sabe, esse é um passo tão importante, porque deixa eu te dizer uma coisa. A palavra, ela transforma. O nosso Deus é um Deus de transformação. Mas ele não é um Deus de imposição. Sabe? Ele é um Deus que ele espera esse nosso primeiro passo. Ele espera que nós aceitemos a ele. Para então, ele falar, um espírito que está disposto, um espírito que aceitou a mim. Esse eu posso trabalhar, esse eu posso fortalecer, esse eu posso renovar a mente através da palavra. Sabe, queridos, então esse passo é muito importante. Então, se tem alguém aqui entre nós que ainda não fez isso, eu gostaria de estar orando por você. Amém? Nenhum de nós? Todos já somos salvos? Aleluia! Sabe, há também um revestimento, que é quando nós somos revestidos do Espírito Santo. Amém? Como eu falei, assim que nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós. Amém? Mas há um poder disponível com o derramar do Espírito. Está lá no dia de Pentecostes, quem quiser ler, está em Atos, amém? E você vai ver que os discípulos esperaram até que o Espírito Santo viesse, e eles foram revestidos de poder. E eles foram revestidos e o primeiro sinal foi falar em línguas. Então, se tem alguém aqui que ainda não ora em línguas, eu gostaria de estar orando por você. Porque esse poder está disponível para você. E esse poder vai te trazer num passo de intimidade com o Espírito Santo, querido. Oh, glória! É tão bom, amado, você falar em segredos com o Pai. E falar em línguas nada mais é do que isso. É falar em espírito. E quando é o nosso próprio espírito se comunicando direto ao espírito dele. E nós estamos falando em segredos, a nossa mente não compreende. Mas o nosso espírito está se comunicando diretamente com o Pai. Sim, diretamente com ele. Nós podemos receber dele diretamente também. Sabe, a palavra diz que por vezes a gente ora, a gente não sabe como orar. Mas o nosso espírito, ele sabe todas as vezes como orar. Ele sabe exatamente o que dizer ao Pai. Amém? Então, se tem alguém aqui que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de estar orando com você. Alguém? Oh, glória! Toda a igreja é batizada no Espírito. Oh, glória! Amém, amém. Então, todos nós podemos ser fortalecidos. Fortalecidos. Eu quero te animar a isso. Para esse fortalecimento. Sabe, queridos, eu cresci ouvindo um ditado que a minha avó falava, a minha mãe também falava, e eu sei que não é por mal, elas provavelmente falavam porque ouviram isso muitas vezes, né? E por vezes eu ouvia isso e achava pesado, mas eu entendia o propósito que elas falavam. E o ditado era assim: para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Eu não sei se alguém já ouviu esse ditado aqui. E era na intenção assim de, fica tranquila que a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer acontecer, a gente vai dar um jeito nessa situação, sabe? Eu cresci em volta de mulheres muito batalhadoras. A minha avó era uma mulher extremamente batalhadora, a minha mãe também. Extremamente trabalhadora. Mulheres que precisaram tomar posições e fazer acontecer. Então eu compreendo quando elas me passavam aquilo, para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Hoje eu compreendo, mas aquilo me soava pesado. Mas sabe, quando eu recebi a Cristo e um tempo depois,
porque volta e meia isso ainda soava na minha mente, Deus me mostrou que para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Peraí, Jesus deu um jeito até na morte. Jesus deu um jeito até na morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Nós não somos mais condenados. Nós não estamos mais separados dele. Mas nós temos a vida eterna. A vida eterna. E sabe, isso deixou de ser uma verdade na minha vida. Há jeito para tudo e até mesmo para a morte. Porque o nosso Deus é poderoso para ressuscitar. O nosso Deus é poderoso para reverter todo e qualquer quadro, amado. Todo e qualquer quadro. Eu sei que não é fácil você receber um mau relatório. Eu sei que não é fácil você ouvir um diagnóstico difícil. Eu sei por mim mesma. Mas eu sei que o meu Deus já deu um jeito até na morte. Eu sei que o meu Deus pode tirar força. Eu posso tirar força de uma fonte sobrenatural. Eu sei que a palavra dele produz vida. A palavra dele é viva e ela produz vida. E eu sei que enquanto nós estamos andando com o Senhor, Ele está cuidando de todas as nossas coisas, amém? Não há nada impossível para o Senhor. Nós cantamos hoje que não há nada impossível para o Senhor. E não é só um cântico. Nada é impossível para o Senhor. Não importa a circunstância, não importa a afronta que se levante. E como o Johnny testemunhou, quando nós recebemos bênçãos, quando nós avançamos, o inimigo se levanta assim. E eu não estou falando isso para te desanimar. Sabe, vocês também já devem ter ouvido falar que maiores bênçãos vêm maiores demônios. A gente não precisa temer o diabo. A gente precisa estar pronto para lembrar a ele o lugar dele. Diabo, você já foi derrotado. Diabo, o meu Senhor, Jesus Cristo, te derrotou. Ah, Ele foi nas profundezas do inferno e te derrotou na sua casa. Na sua casa. Ele expôs todos os demônios. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você não precisa temer o diabo. Você precisa estar fortalecido no Espírito. Você precisa estar fortalecido no Espírito para quando Ele vier você falar, é só você. É só mais uma afronta. E quando Ele vier assim, mas a medicina diz que não tem cura. Mas acabou o recurso. Você só vai lembrar Ele, o lugar dele. Ei, diabo, você já é um derrotado na minha vida? Ei, diabo, você não tem espaço na minha vida. Você não tem espaço na minha vida. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que é o Deus do impossível. Eu sirvo a um Deus que reverte todo e qualquer quadro. Eu sirvo um Deus que está acima da palavra de um médico. Eu sirvo um Deus que está acima de qualquer diagnóstico. Eu sirvo um Deus que não tem falta de nada. Nada falta para o meu Deus. Ele é o dono de tudo. E eu sou filha, co-herdeira. Aleluia. Eu sou filha, eu sou co-herdeira. Tudo que é dele é meu. Tudo que é dele é meu. Eu permaneço nele, ele permanece em mim. Amado, o diabo não é páreo para você quando você está nele. Quando você está nele, quando você tem essa plena consciência, não há afronta na sua frente que não tenha que cair. As coisas vão ter que se dobrar, vão ter que se sujeitar pelo que está dentro de você. Quem está com você? Quem luta por você? Quem já foi na batalha e já venceu por você? A vitória é sua, amado. A vitória é sua, amado. Retenha isso e não perca, não deixa isso se esvaziar. Seja forte para segurar. Seja forte para reter essas coisas. Amém, queridos? Seja fortalecido nessa palavra.
Aleluia, aleluia. Oh, glória, como encerra um culto desse, Pai. Ai, aleluia. Amém, Pai. Aleluia. Eu quero orar por vocês, amém, queridos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelas Tuas instruções, Pai. Obrigada porque eu creio, Pai, em cada um de nós avançando, Pai. Fortalecidos na Tua palavra, Pai. Obrigada, Pai, por mais sede de palavra. Mais sede de palavra, mais fome de palavra, Pai. Obrigada porque quem chega na Tua mesa é saciado. Oh, aleluia. Obrigada porque o Senhor prepara um banquete. Sim, Pai, o Senhor prepara um banquete na presença dos nossos inimigos, Pai. E nós desfrutaremos, Pai, desse banquete. Sim, Pai. Obrigada porque quem se chega às Tuas águas, bebe de uma fonte. Bebe de uma água. Pai, que nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, sim. Obrigada, doce Espírito Santo. Obrigada pelos lugares que o Senhor está para nos conduzir. Obrigada, Espírito Santo, por novos níveis. Obrigada, Pai, por cada um de nós fortalecidos. Pai, espíritos tão fortalecidos, Pai. Não importa se a alma quer enfraquecer, Senhor. Não importa se o corpo às vezes quer enfraquecer, Senhor. Espíritos fortalecidos, Pai. Espíritos fortalecidos no Seu poder. No Seu poder, sim, Pai. Obrigada, Pai, por uma unção fresca. Oh, aleluia, Pai, a Tua palavra fala da unção, Senhor. Sim, fala de um poder como do boi selvagem, Pai. Salmos 92 fala da unção. Um óleo fresco e um poder como do boi selvagem. Sim, Pai. Um touro que não pode ser domado, um boi que não pode ser segurado. Sim, Pai. Há coisas que o Senhor está fazendo, Pai. Pessoas que em breve, Pai, não vão se reconhecer. Pai, porque elas não estarão operando naturalmente, Pai, mas no Seu sobrenatural, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, por esses novos níveis. Pai, o meu desejo genuíno, Senhor, é estar completamente submersa, Pai. Imersa, Pai, no que o Teu Espírito Santo tem para nós. Nesse rio que tem cura, que tem vida, Pai, e que alcança outras pessoas, Pai. Curados para curar, Pai. Fortalecidos para fortalecer. Sim, Pai. Obrigada por novos níveis, Pai. Pai, eu oro por corações abertos para Te servir. Sim, Pai. Eu coloco o meu coração disponível para Te servir, mas eu oro também, Pai, por mais corações dispostos a Te servir. Sim, Pai, dispostos, Pai, a operar no que o Senhor precisa que seja feito, Pai. Pai, sensibilidade no Espírito, Senhor. Sensibilidade nesses novos níveis. Sim, Pai, há coisas que você precisa fazer, Pai, mas nós precisamos avançar nesses níveis, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, eu Te agradeço, Pai. Sabe, queridos, como a gente leu, nós podemos ser fortalecidos dando glória a Deus. Sabe, o Senhor habita nos louvores do Seu povo. Há um poder disponível também no louvor. Há um poder disponível em cada voz, em cada coração que louva ao Senhor. Em cada instrumento. Abra o seu coração para receber disso, para ser fortalecido nisso. Desfrute desse poder que está disponível. Aleluia, Senhor, você é livre para operar no meio de nós. Para operar no meio de nós. Livre para fluir como você precisa. O fluir da alegria, Senhor. O fluir da Tua força, Pai. Nós queremos estar completamente dependentes disso, Senhor. Completamente rendidos, Senhor, ao Teu poder. Sim, Pai, ao Teu poder. Muito obrigada, Pai. Aleluia, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço, Pai.
Aleluia, aleluia. Sabe, querido, eu tenho a percepção que o Senhor precisa desse posicionamento seu. Precisa que, ainda que hoje você pareça enfraquecido, você decida: eu vou ser forte, eu vou me encher de palavra, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou me expor corretamente ao Senhor, corretamente ao que Ele precisa. Eu colocarei a minha atenção nas Tuas palavras, Pai. Eu colocarei a minha atenção nas Tuas palavras. Sim, eu não deixarei que ela se aparte dos meus olhos. Eu inclino meus ouvidos, Pai, ao que o Senhor tem para mim, ao que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo Seu poder. Sim, Pai, nós não nos envergonhamos do Seu poder. Nós não temos vergonha, Pai, do Seu poder. O Seu poder é salvação. O Seu poder transforma, Pai. O Seu poder transformou as nossas vidas. O Seu poder continua transformando as nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, por essa força que não vem de nós, mas vem de Ti. Obrigada porque não dependemos de nós mesmos, mas dependemos de Ti, Senhor. Ah, se o Senhor é por nós, Pai, quem será contra nós, Pai? Quem será contra nós, Pai? Obrigada, Pai, que sejamos fortalecidos na Tua palavra, em comunhão contigo, em oração em línguas, em fluir no Espírito Santo, Senhor. Ah, Pai, para vermos cada vez mais esse poder ativado, manifesto, Senhor. Eu creio que há coisas que o Senhor precisa manifestar, Pai, e nós nos colocamos, Pai, disponíveis, Pai, para sermos cooperadores do que o Senhor precisa fazer nesse tempo, Pai. Muito obrigada, eu te louvo e te agradeço, Pai. Vamos louvar ao Senhor, amém?